E eu quero deixar uma palavra, se encontra em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Verso 14. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, verso 14. Você que está em casa, ligado nessa noite, nesse culto, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então, você que está em casa, que essa palavra também possa tocar a sua vida. Daniel capítulo 3, verso 14. Por que a vida nos apresenta fornalhas? Você já parou para analisar? Por que a vida nos apresenta fornalhas? Então, nessa noite eu quero ministrar debaixo desse tema. Diz assim, Daniel capítulo 3, verso 14. Diz assim: falou Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, por favor. Nessa noite eu quero ministrar por que as fornalhas, elas, da noite para o dia, se apresentam diante de nós. Por que a vida, muitas vezes, nos apresenta fornalhas? Eu quero dizer assim que a expectativa que nós temos quando nos convertemos, porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e por entregar a nossa vida a Deus, nós sempre temos aquele pensamento de que nós não vamos passar por momentos de adversidade. Nós passamos por momento de adversidade para ela trazer em nós, forjar em nós, forjar o nosso espírito,
dando convicções a respeito da nossa fé. Você já percebeu que, dado o momento da sua vida, você se depara fazendo algumas perguntas? Quer ver? Puxa, como eu sendo trabalhador, como sendo eu honesto, como sendo eu o que mais trabalha na minha seção, o que mais trabalha na empresa, o que mais trabalha na loja, o que mais trabalha no ambiente que eu estou, por que é que sou perseguido? Você já parou para perguntar para si mesmo, muitas vezes, o porquê é que você trabalha, você ganha dinheiro, você tem um coração generoso para com as pessoas, você ajuda pessoas, você contribui com pessoas, você dizima, você oferta, você tem um coração bondoso, e parece que você não vê nada como fruto daquilo que você faz em obediência a Deus, pela sua palavra, tocando vida de pessoas. Você já se deparou certa feita dizendo assim, por que é que eu respeito a minha família, ou seja, talvez você respeite o seu esposo, a sua esposa, você respeita os seus filhos, por que é que recebo eu em troca a maldade, a ignorância? Por que é que muitas vezes nós nos deparamos perguntando assim, por que é que eu estou enfermo e o ímpio está são? Por que é que as dores sobrevêm à nossa vida? Por que é que os momentos ruins acontecem conosco, mesmo sendo nós cristãos, professamos a fé nesse Deus? Por que é que coisas boas, por que é que coisas más acontecem na vida de pessoas boas? Talvez você já se deparou perguntando isso. Talvez você já olhou para você e se deparou, analisando a sua vida, que você luta, se esforça para fazer a vontade de Deus, mas parece que as coisas, em dado momento da sua vida, e não é frequente isso, são em dados momentos, estas coisas viram de ponta cabeça na sua vida e você se depara com uma adversidade. Então a Bíblia ela mostra para nós que a adversidade, ela tem vários sinônimos na Bíblia, tem várias figuras. Uns podem dizer que está passando no vale, aquele vale que está passando é um momento difícil. Pode ser que você possa dizer assim, estou passando no deserto, estou passando por uma tempestade. Olha, de repente uma tempestade se levantou na minha vida e essa tempestade não tem sentido. Então, existem momentos na nossa vida em que nós nos deparamos, nos perguntando, por que é que coisas acontecem na nossa vida mesmo sendo cristão? Então, nesse dia, hoje à tarde, o Senhor, eu meditando nessa palavra de Daniel, o Senhor falou muitas coisas comigo através desse texto, através deste momento. E existem coisas na nossa vida que não vêm para nos matar, ela vem para nos ensinar. Ela vem para nos ensinar. Se eu tenho entendido o propósito da minha salvação, e desde o momento que eu entendi o propósito da minha salvação, eu busco a cada dia ser uma pessoa melhor, porque essa é a ideia de uma pessoa, que é um confronto muito grande na mente da pessoa, é ele se deparar assim, eu a cada dia estou sendo melhor, porque é que coisas ruins estão acontecendo na minha vida? Por que é que coisas ruins vão acontecendo na minha vida, mesmo eu sendo uma pessoa? Antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo, antes eu fazia assim, fazia assado, e parece que não era tantas coisas ruins acontecendo na minha vida. Parece que o mundo virou de ponta cabeça ao momento que eu aceitei um propósito de ouvir a esse Deus. Muitas pessoas culpam a Deus, até mesmo pessoas que talvez você converse, e você fale a respeito da sua vida, a pessoa vem a culpar Deus. Ah, agora, se você é crente, agora começam essas coisas a acontecer na sua vida. Mas existem coisas na nossa vida que também passam conosco quando nós não tememos a Deus, e que não tememos ao Senhor. E também, em dados momentos, passamos por certas coisas. Então, como nós encaramos a vida, como nós encaramos esta vida? Até porque se você perguntar assim, o que é a vida? Você sabe me explicar o que é a vida? Hã? Você sabe me explicar o que é a vida? Ah, pastor, a minha vida é trabalhar. Trabalhar para quê? Trabalhar para ganhar dinheiro. Para gastar com o quê?
Ah, pastor, a minha vida é a minha profissão, a minha vida é o estudo, a minha vida é minha família, a minha vida... Mas tem sentido? Minha vida é conquistar, minha vida é trabalhar para conquistar. Tem sentido depois que conquista? Perde sentido. Você já percebeu que nós lutamos para conquistar alguma coisa, depois que conquista, aquela coisa, passa o mês, já perde o valor, o significado para nós? O que é a vida? O que é a vida? Então, o Senhor quer nos ensinar que a nossa vida, ela está pautada debaixo de um propósito para nós. A nossa existência está debaixo de um propósito para se cumprir nessa vida. Quer ver? Deus é Espírito. Como que Deus se revela às pessoas? Através da sua revelação. E como que Deus revela? Através da minha salvação. Através do meu encontro com Deus, quem eu era, quem eu sou. Aquilo que passo na vida revela a grandeza de Deus, e as pessoas que estão à minha volta passam a ver a grandeza de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto de Daniel, até porque o livro de Daniel é uma revelação profética para um tempo do fim. E nessa noite eu não quero falar sobre as profecias de Daniel, mas eu quero falar sobre por que a vida nos apresenta fornalhas. Por que a vida nos apresenta momentos que parece que nós estamos passando pela fornalha? Momentos que nós não esperamos, mas que este momento chega na nossa vida. Este momento muitas vezes chega na nossa vida. Talvez você esteja passando o momento da fornalha. Talvez você esteja passando o momento onde você olha para os lados e você está dentro de uma fornalha, de uma aflição terrível. Você não queria estar passando, mas é um momento que você está passando. Você não ocasionou isso, porque existem momentos de adversidade na nossa vida que nós que criamos. Somos nós muitas vezes que criamos algumas adversidades. Olha só, Elias tinha derrotado 850 profetas. A Bíblia diz que ele, depois de derrotar os profetas, matar os profetas a fio da espada, depois de uma revelação de Deus, a Bíblia diz que ele mesmo foi para o deserto. Deus não enviou Elias para o deserto, ele foi para o deserto. Ele criou aquele ambiente que agora estava sendo um ambiente de solidão, e ele clamou pela morte. Tiago vai dizer para nós, que se porventura nós sofremos por alguma coisa que nós fizemos, sofremos por merecimento. Mas agora como é que nós podemos, porque isso é justiça de Deus, isso é justiça de Deus. Mas como explicar os momentos da nossa vida que vivemos? Sempre buscamos fazer as coisas da maneira que a palavra de Deus nos ensina, e mesmo assim a vida nos apresenta fornalhas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos no capítulo 3 de Daniel, a respeito destes jovens que vão para a Babilônia como escravos, eles eram príncipes em Israel, e quando eles vão para a Babilônia, eles vão para o palácio de Nabucodonosor. A Bíblia diz que eles tiveram seus nomes mudados para os deuses da época. Os nomes deles não eram Sadraque, Mesaque, Abednego, porque esses são o nome de 3 deuses pagãos. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Eram nomes que honravam ao Senhor. Olha só, e a Bíblia mostra para nós que eles foram para a Babilônia e não se contaminaram com o manjar do rei, mas eles permaneceram fiéis ao Senhor. E pela fidelidade deles, a Bíblia diz que a vida apresentou a eles um momento que eles estariam de frente de uma fornalha. Então a primeira coisa que eu aprendo está no verso 14. A primeira coisa que eu aprendo com esses 3 jovens, que a vida nos apresenta fornalhas. Por que é que a vida nos apresenta fornalhas? Por quê? Porque nós somos fiéis ao Senhor. A vida nos apresenta, note aqui, a vida não apresentou a eles a fornalha porque eles eram pessoas más. A Bíblia diz que eles estavam passando por aquele momento para enfrentar uma fornalha porque eles eram pessoas tementes a Deus, tementes ao Senhor, que amavam ao Senhor e que estavam fazendo a diferença no ambiente em que eles estavam.
de forma que uma nação inteira se curvando diante de um decreto, e como eles estavam? Temendo ainda ao Senhor. Então fornalhas da nossa vida muitas vezes aparecem, e nós somos levados a enfrentar algumas fornalhas, não é porque somos maus, é porque somos bons. Está entendendo? Não foram eles quem criou o ambiente para que eles passassem aquele momento, mas eles estavam vivendo de forma a honrar o nome do Senhor, e mesmo eles honrando o nome do Senhor, eles se depararam com a fornalha, porque a vida nos apresenta, irmão, se tem uma coisa que nós vemos em Eclesiastes, e aquilo nos chama atenção, porque o capítulo 3 de Eclesiastes vai mostrar para nós, o verso 1 diz assim: todas as coisas sucedem de igual modo a todos debaixo do sol. Muitas vezes nós dizemos assim, todas as coisas sucedem de igual modo e tem um tempo determinado por Deus, não é? Não, mas o texto diz que todas as coisas estão determinadas debaixo do sol. Por que debaixo do sol? Porque debaixo desta legalidade da vida, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de adversidade. A vida nos apresenta, a vida apresenta a todos aqueles que habitam na terra, tempos bons e tempos maus. Tempos de fornalha, tempos de deserto, tempos de tempestade. E nós precisamos entender que nesses tempos de adversidade, é um tempo determinado debaixo do sol. Ou seja, já está pré-determinado, o dia mau, o momento mau, vai vir, mas ele já está determinado por um tempo na nossa vida. E a Bíblia mostra para nós que aquela fornalha que estava diante deles, aquele momento de adversidade que estava diante deles, não é porque eles eram maus, é porque eles eram bons. Não é porque eles eram pessoas que não agradavam a Deus, pelo contrário, porque a ideia que nós temos é que se porventura eu estou passando por um momento de adversidade, é o diabo. Nós precisamos identificar o porquê é que nós estamos passando aquele momento mal. Se estamos passando aquele momento mal como consequência de uma decisão errada, nós temos que aceitar as consequências daquilo que nós fizemos. Agora, se eu estou passando aquele momento, e se eu estou vivendo aquele momento, mas eu olho para a minha vida, eu olho para as sementes que eu lanço, eu olho para o rastro da minha vida, eu olho para as pegadas por onde eu caminhei, eu vejo que as pegadas do Senhor estão na frente. Eu não andei por caminho errado, não fiz coisa errada, eu não fiz nada errado, porque as pegadas do Senhor estão na minha frente, eu sigo as pegadas do Senhor, eu sigo o propósito do Senhor, mas mesmo assim estou passando por esse momento mal, eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Se eu estou passando por uma aflição, uma fornalha, um momento adverso, eu tenho que entender, já está determinado o início e o fim. Se eu estou no caminho de Deus, se eu estou servindo ao Senhor, e se eu estou na presença de Deus, eu sei que já está determinado por Deus aquele momento. Por quê? Porque as pegadas do mestre estão na frente. Então o texto diz para nós que o rei Nabucodonosor, ele perguntou aos 3 jovens: por que é que vocês não se curvam? Talvez eles disseram: porque nós tememos a Deus. Então, a vida nos apresenta fornalhas, não é porque somos pessoas más, é porque somos pessoas boas. Se estamos porventura, irmãos, eu quero dizer isso e profetizar em nome de Jesus, se o mal colocou na sua mente, que você está sofrendo porque Deus não te ama, esqueça isso em nome do Senhor Jesus. Você tem que aprender o momento que a vida lhe apresenta fornalha. Primeiro, se eu estou passando pela fornalha porque fui eu que me lancei nela, é uma coisa. Agora, se eu estou passando pela fornalha é porque estou sendo levado para a fornalha, porque é um tempo determinado na minha vida, porque eu sei que um propósito específico o Senhor tem através desta fornalha que eu estou passando. Aleluia! Este momento da nossa adversidade, da fornalha que a vida apresenta, é um tempo determinado pelo Senhor. Então, se o mal colocou na sua mente que você está passando isso porque Deus não te ama, esquece isso em nome de Jesus. O Senhor tem um propósito nessa fornalha.
Eu posso dizer uma coisa, irmãos, eu posso dizer uma coisa: fornalha que é fornalha, só vai trazer desânimo para aquele que não entendeu o propósito. Agora, fornalha que é fornalha, que está vindo sobre a vida, porque Deus tem propósito, Ele se encarrega de estar junto. Amém? Então olha só, o que nós aprendemos? Que a fornalha é resultado de quem nós somos em Deus. A fornalha é resultado de quem nós somos em Deus. Qual que é o propósito que a vida apresenta para nós, fornalha? Está no verso seguinte, no verso 15, a Bíblia mostra para nós que a fornalha, ela é apresentada a nós pela vida para nos fazer curvar. Olha o que diz a palavra: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz. Ou seja, Nabucodonosor estava dizendo assim: se vocês não querem enfrentar a fornalha, vocês se curvem. Vocês, ao ouvir o som dos instrumentos, quando vocês ouvirem os sons, vocês se curvem, porque senão vocês serão lançados pela fornalha. Agora, por que a vida apresenta a fornalha para nós? Porque nós não nos curvamos. Irmãos, olha só, muitas pessoas pensam, e isso é algo que nós temos que lutar constantemente. Quer ver? Muitas pessoas pensam que idolatria é apenas você ter um instrumento em sua casa, refletindo a imagem de alguém ou alguma coisa, e você se curvar diante daquilo. Não, idolatria não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que lhe faz curvar. Idolatria é tudo aquilo que você se curva, reconhecendo que aquilo ali é Senhor. Por que as fornalhas existem na nossa vida? Para nós não nos curvarmos diante da situação. Qual que era o propósito? Quando vocês ouvirem os sons, vocês se curvam. Quando vocês ouvirem o som, que vocês se curvem. Por quê? Se não se curvarem, vocês vão ser lançados na fornalha. Por que a vida apresenta para nós momentos ruins? Você já percebeu que os momentos da adversidade, da aflição que nós passamos na vida, nos faz curvar? Sucumbir? Você já percebeu que nos momentos da nossa adversidade, nós nos curvamos diante de certas situações? Estamos reconhecendo, esta situação que eu vivo, que estou vivendo, é maior do que o Deus que eu sirvo. A idolatria não é você se curvar diante de alguém ou de alguma coisa. A idolatria é você se curvar diante de uma dificuldade. Você se curvar e lançar, está perdido. E quantas vezes nós nos deparamos assim? Sim ou não? Sim. Quantas vezes nós nos deparamos em situações que nós nos curvamos? Que nós abrimos mão, que nós deixamos escapar o momento em que a fornalha está sendo preparada, mas nós continuamos de pé do mesmo propósito. Nós passamos por momentos de adversidade na vida, nós passamos por momentos ruins na vida. A vida nos apresenta tempos bons, mas também tempos ruins. E nesses tempos ruins, o Senhor não quer que nós venhamos nos curvar diante da situação. Nós não podemos nos curvar diante da situação. Por quê? Porque se nós nos curvarmos diante da situação, nós estamos idolatrando aquele instrumento que está fazendo para nos derrotar. Nós precisamos estar de pé diante da situação. O momento que vem sobre nós vem para nos fazer prostrar. Mas o que eles fizeram? Nós vamos continuar de pé. De pé. Irmãos, existem coisas na nossa vida que nós não podemos dominar. Não é de vontade própria. Porque o texto mostra que não era vontade própria deles estarem naquele momento. Porque havia um decreto. E muitas vezes é difícil nós enfrentarmos certas coisas que pessoas criaram
que pessoas planejaram, porque o texto mostra para nós que eles não se curvaram, e por não se curvar, é que o momento da adversidade na vida deles estava com as portas abertas, a fornalha estava preparada. Então o que é que nós aprendemos? Fornalha só vem para aqueles que não se prostram. Deus não quer que você se prostre, Deus quer que você permaneça de pé. Aleluia. Em frente, em nome de Jesus. Eu sei que muitas vezes não é fácil, eu sei que muitas coisas não é fácil, por quê? Porque foge do limite humano. Foge do limite humano, e quando foge do limite humano, é aí que nós vemos a poderosa mão de Deus. Então o que nós aprendemos? O verso 15 mostra que as adversidades, elas tentam nos fazer prostrar. Uma outra coisa muito interessante é essa aqui. Ei, irmãos, eu vejo que aqueles jovens, olha só, o verso 16, a Bíblia mostra assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Que negócio? Depois da ordem que ele deu para que ele se curvasse diante dele, diante da estátua que ele fez, porque se eles não fizessem isso, eles seriam lançados na fornalha. O que eles disseram? Não adianta nos interrogar e nos forçar, porque nós estamos convictos daquilo que nós queremos. Irmão, se tem uma coisa que fornalha está com a boca aberta para pegar pessoas, porque a vida apresenta fornalha para pessoas que têm convicções. Porque Maria vai com as outras, a fornalha, ela nem aquece. Ah, toque o som do cítaro, dos símbolos, toque. Tocou, está lá, junto com todo mundo. Ó, junto com todo mundo. Vai. Ainda a pessoa fala assim: todo mundo curvou, eu vou curvar também. Irmãos, nós precisamos ter convicções de coisas da fé. E você pode ver, a vida muitas vezes apresenta fornalhas para aqueles que têm as suas convicções. Nós precisamos ter convicções a respeito da nossa fé, de Deus. Uma pessoa pergunta assim: você é crente? Sou, lavado, remido no sangue de Jesus. Ah, que aqui o pessoal aqui não gosta muito de crente, mas vai passar a gostar. Está entendendo? Aleluia. Ter as suas convicções. Nós precisamos ter convicções. Agora olha só, a vida só vai apresentar fornalha para quem tem convicções. Tenha convicções do que você quer, tenha convicções aonde você quer chegar, tenha convicções do seu Deus, tenha convicções daquilo que você crê, tenha convicções. Não seja levado por aquilo que as pessoas fazem. A maioria está fazendo, não faça. Todo mundo faz, não faça você. Tenha as suas convicções, só que se prepare. Por quê? Porque a vida só vai apresentar fornalha para quem tem convicções. Nós vamos tocar os instrumentos e você vai se curvar. Nós não precisamos, ó rei, falar sobre este negócio. Por quê? Porque eu tenho as minhas convicções. O que nós precisamos são líderes que têm convicções. O que nós precisamos são de obreiros com convicções. O que nós precisamos são mulheres com convicções. O que nós precisamos são pessoas com convicções. O que Deus conta, irmãos, o que Deus quer fazer na vida daqueles que nos veem, é porque nós temos que ter convicções. O que Deus quer que as pessoas vejam da grandeza dEle, depende das nossas convicções que temos a respeito dEle. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, a dor é terrível por você ter convicções. Tenha convicções da sua fé, tenha convicções. Por quê? Porque a fornalha só vai ser apresentada para pessoas de convicções. Quem não tem as suas convicções em Deus, não tem as suas convicções na fé, as coisas não acontecem de uma forma gloriosa.
Mas se eu aceitar o que estão me impondo, eu vou continuar no trabalho, eu vou continuar na empresa, eu vou continuar na loja, eu vou continuar em casa, eu vou continuar na família, eu vou continuar no churrasquinho da família. O que vai ser agora, se eu ter as minhas convicções? É a minha família o que vai dizer. Tenha convicções a respeito de Deus, da sua fé, porque Deus vai honrar a sua fé. Você não vai ficar sozinho, você não vai ficar sozinha. Você pode até passar pela fornalha, mas olha só, depois da fornalha é melhor. Aleluia. Aprenda uma coisa: você só vai encarar a fornalha se você tiver as suas convicções. Mas não tem problema, a fornalha pode vir, a vida pode apresentar a fornalha, mas o Deus que sabe que você lançado na fornalha vai estar comigo. Tenha as suas convicções. Pessoas vão se aproximar de você por causa das suas convicções. Pessoas vão olhar para você, presta atenção, irmãos. Eu não sei se isso já aconteceu com a sua vida, mas pessoas vão dizer assim: eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a você. Por que ser igual a você? Porque as tuas convicções a respeito de Deus, a respeito da fé, fizeram você modelo. Aleluia. Amém. Aprenda, a vida só vai apresentar fornalha a pessoas que têm convicções. Se você está passando pela fornalha por causa das suas convicções, e nessas suas convicções você não abre mão, então você pode se preparar que a fornalha vai estar ali, mas o Deus que te vê entrando na fornalha vai estar com você. Aleluia. Amém? Uma outra coisa que eu aprendo na fornalha e o momento da adversidade nas nossas vidas, é o momento onde eu tenho que expressar a minha confiança. Irmãos, imagine uma nação olhando para eles, e eles lá disseram assim, verso 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Irmão, se fosse só até aqui, já era o suficiente. Eles estavam afrontando a maior autoridade do mundo antigo. Dentre o mundo globalizado, Nabucodonosor era o maior estadista daquele mundo antigo. Agora você imagine, uma nação inteira já tinha se curvado, só 3 estavam de pé. Imagine Nabucodonosor no seu trono, olhando aquela multidão de pessoas diante da estátua, ele sentado no trono, todo mundo tocando um símbolo, a nação inteira se curvando. Irmão, imagine, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, tudo filmando, irmão, naquele momento, a nação inteira da Babilônia se curvando. Tinha 3 assim, todo mundo de joelho, os 3, parecendo estaca. Talvez um falava para o outro assim: não vai curvar, rapaz. Talvez um falava para o outro assim: rapaz, estou com medo, dá uma olhada, todo mundo curvado, todo mundo de joelho dobrado e nós de pé. Que vergonha. Continua de pé, seja forte. Agora você imagina, irmãos, a notícia chega para Nabucodonosor: rei, pega o binóculos, dá uma olhada. Os 3 parecendo estar. Você está sentindo a presença aí, Ananias? Estou sim, Misael. Está entendendo? Ó o rei com binóculos. Zoom. Os 3 de pé. Todo mundo curvado, os 3 de pé. O rei fala assim: manda chamar os 3. E vem os 3. Imagine a cena: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, tudo filmando. O rei pergunta assim: por que vocês não se curvaram? Não vão se curvar não? Eu vou dar uma oportunidade para vocês. Músicos, vocês vão tocar de novo os instrumentos. Quando vocês
ouvir os instrumentos, dobra o joelho, faça igual todo mundo. Ele diz assim: ô rei, eu não preciso falar nada a respeito disso para ti não, rei. Pois fique sabendo uma coisa, o Deus que nós servimos é autoridade ou não? Confiança ou não? Confiança ou não? Olha a confiança que eles tiveram no Senhor. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha só, Deus vai me livrar da fornalha e vai nos livrar da tua mão. A maior autoridade do mundo antigo, uma nação inteira estava curvada diante daquele rei. Irmão, imagine a ousadia, a confiança destes 3 jovens. Por que a vida apresenta a fornalha para nós? Para nós revelarmos a nossa confiança no Senhor. É por isso que ela vem. Eu confio em Deus, sim, até que ponto? Eu confio em Deus, até que ponto? Eles disseram a respeito disso, que livraria da mão e livraria da fornalha. E agora olha que ele vai dizer assim: e se não fica sabendo, ó rei. Talvez ele diz assim: tem mais, hein, rei? Vou te contar uma coisa. Ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O nosso Deus vai nos livrar da fornalha, da tua mão. E vai ter uma coisa: nós daqui em diante não vamos nos curvar diante das suas estátuas. A fornalha pode estar preparada, mas eu confio em Deus. Talvez a casinha para você no seu trabalho já está preparado, mas confie em Deus. Talvez já disseram para você: olha, estão armando contra a sua vida, confia em Deus. Aleluia. Não se curve diante deste momento que você está passando. É apenas um momento que Deus está permitindo. Para quê? Para revelar a grandeza dEle. Aleluia, irmão. Quanto maior é o desafio, maior é a glória de Deus. Quanto maior é o desafio, maior é a glória de Deus. Olha só, uma aflição que antecede a fornalha só acontece para a glória de Deus. Uma afronta, irmãos, uma afronta antes da fornalha só serve para a glória de Deus. Você está passando por um momento difícil? Você sabe que a fornalha está preparada, a vida já está te apresentando a fornalha. Confia em Deus. Confia em Deus. Amém? Uma outra coisa que a fornalha nos ensina, para mostrar que somos protegidos por Deus. Fornalha só serve para mostrar para nós mesmos que após a confiança no Senhor nós estamos protegidos. Falar de proteção de Deus, irmão, sem sentir o livramento dEle, ver o livramento dEle, não vale a pena. O que significa isso? Quero fazer você entender. Quantas coisas você já passou na vida? Talvez você está bem hoje. Talvez nada está acontecendo na sua vida, você está indo de vento a popa. Você está indo bem, está indo bem. Mas olha só, talvez você já passou momentos na sua vida que você foi obrigado a exercer uma confiança através de uma convicção em Deus. Exercer uma confiança daquilo que você viveu no Senhor. Agora olha só, você sentiu a proteção de Deus na sua vida? Sabe por que os momentos adversos na nossa vida acontecem? Para nos estimular a prosseguir a alvos maiores. Por quê? Porque quem experimenta a proteção, quem descobre que está protegido, está em Deus, está protegido, quando a vida apresentar momentos de fornalha, ou que antecede fornalha, são momentos onde nós estamos expressando que confiamos no Senhor e estamos protegidos nele. Estamos protegidos em Deus. A nação de Israel está passando por uma turbulência. Sabe quantos mísseis
foram lançados em Israel quase 4.000 mísseis de um alto poder de destruição. Sabe quantas pessoas morreram em Israel devido a este ataque de quase 4.000 mísseis? 15 pessoas. Ah, mas é um sistema de proteção. Não, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Alguns anos atrás, Israel passou pela Guerra dos 6 Dias. Por que se chama Guerra dos 6 Dias? Porque foi uma guerra onde durou apenas 6 dias. Relatos do inimigo diz que quando eles levantavam voo com o caça para lançar bombas dentro de Israel, os aviões explodiam no ar. Por quê? Aquele que guarda Israel não dorme e nem tosqueneja. Aleluia. Aquele que guarda Israel não dorme, não tosqueneja, ou seja, não cochila e nem dorme. Então, quem sente que Deus não dorme e não cochila, sente que está protegido. A fornalha pode estar preparada, mas ele está protegido. Quer ver, irmão? Olha o que aconteceu. A Bíblia diz para nós, no verso 19 em diante, olha só. Nabucodonosor, ao ouvir a afronta dos 3 jovens, que esse Deus livraria eles da fornalha, da mão, e que ousadia eles tinham para não se curvar, após aquele momento diante dos deuses, ele se enfureceu, irmão. Naquele momento ali, Nabucodonosor entrou nos demônios e deixou todos os demônios endemoniados. Olha só, então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. A Bíblia diz que 7 vezes mais ele mandou aquecer. Agora olha só, e ordenou aos homens mais fortes, não eram homens fracos, eram homens mais fortes. Para quê? Que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados, olha só, eles foram amarrados. Aqui mostra para nós que eles não foram amarrados individualmente, eles foram amarrados coletivamente. Por isso precisava de homens fortes, homens braçudos. Por quê? Porque ele mandou atar eles de forma a atar os 3. Com o quê? Com as suas roupas, com as suas indumentárias, com todos os seus utensílios que eles carregavam. Está dito aqui. E foram lançados dentro do fogo ardente. Agora olha só, irmão, que interessante. Imagine a cena. Ó, os 3 amarrados um junto ao outro, mãos e pés, vários homens fortes, braçudos, juntam eles aqui, juntam eles, imagine comigo, junta aqui, a fornalha lá, e eles aqui. Aí a Bíblia diz assim: e porque a palavra do rei apertava, ou seja, o rei estava instigando os homens a com grande violência lançá-los, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só, irmãos, eles ataram os 3, o rei dizendo: vai, lança eles, a fornalha lá. Eles agarraram eles aqui, irmão, à medida que eles foram e lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego no forno, de longe, todos aqueles homens morreram. Todos aqueles homens morreram. Agora olha só que coisa interessante. Por que é que a fornalha, ela se apresenta a nós? Para mostrar, irmãos, que nós estamos protegidos por Deus.
Eu não vou caçar a fornalha, eu não vou provocar o momento da fornalha, eu não vou fazer nada, irmãos, que a fornalha venha até mim. A vida me apresenta momentos de fornalha, a vida me apresenta, ela se encarrega de momentos da nossa vida nos apresentar diante de uma fornalha. Agora olha só, aqueles que Deus não tinha um propósito, morreram. Mas não morreram Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque quando nós estamos obedecendo ao Senhor, na nossa simplicidade, em humilhação ao Senhor, a fornalha pode até se apresentar, mas ela se apresenta para mostrar que Deus está conosco. Você é prova disso, irmão, você é prova disso. Nós choramos e lamentamos por todas as pessoas que partiram, pessoas maravilhosas que nós conhecemos, pessoas que partiram para a eternidade nesse tempo de pandemia. Quantas pessoas, irmãos, partiram? Pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas, pessoas crentes, pessoas não crentes. Quantas dezenas de pessoas partiram para a eternidade nesse tempo? Não é menosprezando aqueles, mas por contrário, lamentamos a dor da família que perdeu. Mas olha só, você está aqui. Você está aqui. Aleluia. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de cada um de nós. A fornalha revela que Deus está cuidando de nós. Quantas pessoas desempregadas nesses dias, e você está empregado, empregada. Quantas pessoas estão empregadas no meio de tanto desemprego? Quantas pessoas que estavam desempregadas e que a porta abriu no meio do desemprego a muitos? Isso é a prova de que, olha só, Deus está cuidando mesmo em meio às fornalhas. Irmãos, olha só, mesmo nós vemos famílias passando por momentos de fornalha terríveis. Você ainda está com a sua família. Tantos filhos sendo ceifados pela droga, pelo crime, e você ainda tem seu filho. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de cada um de nós. Então, em nome de Jesus, entenda, a fornalha, ela está diante de nós para mostrar que Deus tem cuidado de nós. Então a Bíblia mostra que eles estavam atados, amarrados, os três juntos. Olha o que diz o verso 23. Por que que vem a fornalha? Para nos paralisar, irmãos. As fornalhas vêm para nos paralisar. Os momentos da nossa adversidade vêm para paralisar todos nós. Como é que eles foram lançados na fornalha? Eles estavam na fornalha, estavam passando aquele momento de fornalha. Por quê? Porque a fornalha paralisa. Você vê, quantas pessoas que passam pelas adversidades da vida, pelo momento de adversidade. O que a adversidade faz em nós? Nos paralisa. A adversidade tira sonhos, tira objetivos. A adversidade tira a esperança. Quando você está no dia mal, quando você está naquele dia down, para baixo, você tem vontade de orar? Vontade de estar em comunhão, vontade de estar com pessoas? Não quer. Você está em vontade de estar com Deus? Não, que Deus, meu Deus do céu, tudo está acontecendo, porque existem momentos da nossa vida em que nós passamos a entrada da fornalha, a fornalha quer nos paralisar. Como eles estavam na fornalha? Amarrados. Como que eles foram lançados na fornalha? Amarrados, estagnados, paralisados, parados, não conseguiam fazer nada. Mas olha só, irmão, o verso 23 mostra para nós uma coisa maravilhosa. Aleluia. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno do fogo ardente. Então o rei se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos capitães:
não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Ou seja, fornalha para ficar amarrado, parado. Fornalha vem sobre a vida das pessoas para paralisar na fé, paralisar na alegria, paralisar na esperança. Ele disse: não lancemos 3 homens dentro da fornalha atados. Eles não estavam amarrados? Sim, estavam amarrados. Amarramos com a roupa deles, amarramos com corda, amarramos e jogamos eles com todos os utensílios dele dentro da fornalha. Então era para eles estarem amarrados. Os homens pelo lado de fora morreram, mas eles estavam dentro, amarrados. Nós vimos, estavam amarrados. Ah, meu Deus do céu, existe um momento da nossa vida que a gente passa pela fornalha e ela quer nos paralisar. Olha só, e se espantam quando nós passamos pela fornalha, entramos na fornalha, entramos, parece que amarrados, estagnados, mas o Senhor não nos deixa estagnados, porque quem entra na fornalha honrando o Senhor, dentro da fornalha o Senhor honra. Está entendendo? Aqui está o segredo. Se você está passando pela fornalha porque honrou ao Senhor, então não se preocupe, dentro da fornalha o Senhor honra a sua fé. Porque o texto diz o quê? O texto diz assim, verso 25: eu porém vejo 4 homens soltos e andam, passeiam dentro do fogo, e não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Fornalha paralisa, mas o Senhor estando junto, a fornalha é apenas a revelação de que Deus nos ajuda a caminhar. Nos ajuda a caminhar. Estavam atados, presos, mas agora eu vejo que eles andam, passeiam. Irmão, passear, ó, quando você está passeando, é diferente de andar, não é? Aqui diz as duas coisas, andavam e passeavam. Ó, quando você está passeando, você está lá vendo aquela paisagem bonita, você anda assim, como se fosse no banco. Hã? Quando você vai pegar o ônibus, quando você vai receber o pagamento, você anda assim. Hã? Ó, andar é assim, passear como que é? Passear é assim, nossa, que lugar bonito. Olha, circo pegando fogo, eu estou confiando em Deus. É assim que Deus quer, irmãos. Sabe, tem um salmo que diz assim, que o Senhor abençoa seus amados enquanto dorme. O Senhor abençoa seus amados enquanto dorme. Irmãos, para chegar a esse estágio de confiança no Senhor e desfrutar da proteção de Deus e ter a revelação de Deus nesse estágio, se percorre o caminho de servir ao Senhor. Isso é gradativo na nossa vida. Porque se tem algo em nós que Deus quer tirar, é aquilo que nós chamamos de egocentrismo, individualismo, que é um potencial em nós de dizer para Deus assim: pode deixar que eu vou resolver. Por que é que Jesus dormiu em uma das passagens do grupo de discípulos de Jesus, quando ele disse assim: vamos para o outro lado do lago? Tem 2 passagens que mostram para nós, uma que Jesus veio andando em cima das águas, e a outra que Jesus dormiu na proa do barco. Eu posso ter uma convicção tamanha, que foi assim, Jesus disse: vamos passar para o outro lado do lago. Talvez Pedro falou assim: mestre, o mar da Galileia, ó, eu conheço com a palma das minhas mãos. Fique tranquilo, porque essa passagem foi a primeira dentro da cronologia do tempo de Jesus, do ministério de Jesus. Então olha só, quando eles estavam ali, Pedro falou assim:
Fique tranquilo, mestre, está cansado. Deite lá, repouse um pouco, porque aqui eu conheço como a palma da minha mão. Ó. Então naquele momento ali que Jesus estava, tudo bem, Pedro, você conhece? Conheço, Senhor. Está tarde aqui, mas fique tranquilo, conheço aqui o Mar da Galileia. Nós pescamos aqui muito aqui, conhecemos, passamos noite aqui pescando já tivemos vários momentos aqui. Pode ficar tranquilo, aqui eu conheço com a palma da minha mão. Tudo bem. Jesus deita na proa do barco e eles começam a remar. Ó, Pedro na autossuficiência disse, fique tranquilo, eu conheço. E começaram a remar. De repente, o que aconteceu? Os discípulos estavam com medo daquele momento. Aí a Bíblia diz para nós assim, que Pedro foi até onde Jesus estava e perguntou assim, mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, o senhor não está preocupado conosco? Olha só como está a tempestade. O que na realidade aquela passagem diz para nós? Que nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Tiago diz assim, ó, se você disser que iremos em tal lugar amanhã, compraremos, venderemos, ele disse, tome cuidado, porque não sabe o que vai suceder. Mas antes de dizer que vai, diga, se o Senhor me der vida, eu irei. Preste atenção uma coisa interessante. Quantas pessoas que programam o celular para acordar no outro dia de manhã? Todo mundo. Você vai lá, eu vou levantar para trabalhar, 6h20 da manhã, o relógio desperta. Irmão, se nós tivéssemos uma convicção de que iríamos acordar no dia seguinte, a convicção que temos é deixar o alarme. Mas olha só, quantas pessoas que programaram o relógio para despertar e não despertaram? O relógio despertou, mas eles não despertaram. Você consegue perceber? Nós colocamos o relógio para despertar, mas nós só vamos acordar se o Senhor nos der vida. Você já percebeu que nós fazemos muitas vezes programações na vida? Semana que vem eu vou fazer tal coisa. Espera aí, quantas pessoas programaram a vida para a semana que vem e não chegou? Então o que Deus na realidade quer nos ensinar, Ele quer nos ensinar a viver na dependência. Quando nós dormimos e descansamos no Senhor, que é um estágio de confiança, é aí que Ele nos abençoa. Por que é que o sono vem sobre nós? Porque é no sono que Deus nos abençoa. O Senhor abençoa seus amados enquanto dorme. Enquanto nós dormimos, o Senhor nos abençoa. Como estavam eles na fornalha? Passeando. Passeando. E quem estava com eles? O Senhor. Então na fornalha, quando nós entramos honrando a Deus, Deus honra a nossa fé. Amém? Quando você se deparar com uma fornalha, entenda, se você está indo para esta fornalha, você não ocasionou isso, você está sendo levado porque um propósito está por estabelecer. Então vá, porque o Senhor vai ser glorificado. Viva. É difícil, mas o Senhor lhe dá força. Agora olha só, dentro da fornalha tem milagre. Milagre tamanho. Eu quero que você se coloque de pé e nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos ofertar ao Senhor a nossa canção. Eu vou encerrar. Olha só, no final, quando o rei diz assim, não lançamos 3 amarrados? Sim, agora tem 4 andando. Tem 4 andando. Então a Bíblia mostra para nós, no verso 28, quando eles saíram da fornalha, olha só que testemunho lindo, irmãos. Deus quer te levar a subir nível, foi o que foi dito nessa noite. Deus quer nos levar a subir níveis na nossa vida, níveis. E para subir níveis na nossa vida, nós somos levados muitas vezes a passar por fornalhas. Nós somos obrigados a passar por fornalhas. A prova da nossa fé vem pelo fogo. Pastor, minha vida está tranquila, está tranquila. Então você nunca vai subir de nível.
Se você estiver entendendo que a fornalha que você talvez pode entrar, entre na confiança do Senhor, que Ele não vai estar, que Ele não vai te deixar sozinho, Ele vai estar com você. Olha o que diz o texto para nós, o testemunho que Nabucodonosor disse, verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Agora olha só o que ele vai dizer: por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei o fez prosperar, a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Você pegou a revelação? Deus se revelou através de 3 jovens a uma nação inteira. Deus se revelou a uma nação inteira por causa de 3 jovens que entendeu que a fornalha ia glorificar o nome do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você: você está passando num momento de fornalha, mas Deus não te esqueceu. Deus está com você. Deus está junto com você. Você vai subir de nível, você vai ver. Você vai subir de nível. Muitas pessoas vão dizer assim: eu quero ter a fé igual essa mulher, eu quero ter a fé igual esse homem, eu quero ter a fé igual essa pessoa. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a sua vida. Muitas pessoas vão desejar ter a sua fé. Muitas pessoas vão querer imitar você. Muitas pessoas vão querer andar do seu lado. Muitas pessoas vão querer que você ore por ele. Muitas pessoas vão dizer: fala do seu Deus para mim. Muitas pessoas vão olhar para você e falar assim: eu quero servir esse seu Deus. Eu quero estar com você, servindo a esse Deus. Então, em nome de Jesus, entenda: a sua fornalha é uma revelação de Deus para muitas outras vidas. Em nome de Jesus, esta tua fornalha não vai te matar. Esta tua fornalha vai revelar a grandeza de Deus sobre a vida de muitas outras pessoas. Em nome de Jesus, entenda.